pessoal, tudo bom? Juliana aqui de volta com vocês. Hoje é a nossa aula de número 4. Antes da gente iniciar a aula, como sempre, eu peço para que vocês voltem às duas primeiras aulas que nós fizemos, aula 1 e 2, para trabalhar aquecimento e respiração, ok? Esses exercícios de preferência que sejam diários, né? E que a gente vá habituando com esses funcionamentos, ok? Hoje nós vamos falar sobre soltar a voz. O que significa soltar a voz, pessoal? Movimentar a musculatura do nosso rosto sem mostrar tensão, né? Fazer com que a voz preencha cada canto do local que a gente está cantando, fazer com que esse som chegue ao público, né, que é o nosso objetivo, sem demonstrar esforço, sem parecer sufocado, né, sem parecer apertado, sofrido. Tem que ser livre, tem que ser leve, tem que ser prazeroso tanto para quem está ouvindo quanto para quem está cantando. Então, esse primeiro exercício tem o objetivo de trazer esse som para frente do rosto e vocês vão sentir vibração aqui nessa região dos lábios, tá? Esse exercício é para soltar a voz, né, e também trabalhar o diafragma. Lembra que nós falamos na aula número 2 sobre isso? Nós vamos falar de forma seca as seguintes sílabas, tá? Ó, spa, spé, spi, spó, spu. Quero que vocês sintam essa musculatura trabalhar, tá? De novo. Spa, spé, spi, spó, spu. Façam bastante esse exercício. Eu dei agora a demonstração para vocês, mas façam mais vezes para que essa musculatura adjacente ao diafragma seja trabalhado, para que ele vá se fortalecendo e com isso o apoio vocal se torne muito mais efetivo e, né, todo o conjunto da obra saia muito legal. Agora nós vamos fazer um exercício, nós vamos usar também o staccato. I, e, o, a. I, e, o, a. I, e, o, a. I, e, o, a. Nosso próximo exercício agora, nós vamos usar o M para que a gente possa sentir o M, essa vibração, né, que o M vai provocar, na região que nós chamamos de máscara, tá? Esse termo pode parecer um pouco esquisito para quem está ouvindo a primeira vez, tal, mas ele é muito utilizado no canto, né? E essa região nós vamos sentir vibrar bastante, tá bom? Então, nós vamos pegar o M a princípio sem nenhuma vogal e vamos finalizar com um A, tá? Lá. Lá. Lá.
exercício, espero que vocês tenham sentido essa vibração acontecendo nessa região da máscara, ok? Boa parte do exercício de técnica vocal podem exercer mais de uma função, gente. Isso porque não tem como a gente separar as partes do nosso aparelho vocal e trabalhá-las individualmente. O corpo canta sempre em conjunto. Um mesmo exercício no qual a gente está trabalhando a articulação também vai trabalhar a ressonância, também vai trabalhar a projeção. Isso vai depender daquele foco que nós estamos conscientemente trabalhando o exercício. Esse exercício é para você sentir agora, vocês vão sentir a ação dos ressoadores, tá? Quero que vocês façam sentindo o som vibrar na cabeça. Nós temos o que nós chamamos de voz de cabeça, que tem a característica do timbre bem brilhante, é comum no som agudo. Tem uma aula no qual a gente vai explicar um pouquinho com mais detalhes essa questão, né, e como é produzido essas diferentes regiões da nossa voz. É como se a ressonância ela acontecesse perto da região dos olhos, isso que a gente chama de voz de cabeça, tá? Isso acontece porque essa região ela reage por empatia mais facilmente com as notas agudas, além de termos os ressoadores na região nasal que vão possibilitar esse efeito. Nós temos a voz mista também, que elas acontecem nas notas que ficam intermediárias, que ficam no meio da nossa extensão. Por isso que a gente chama de mista, porque é uma mistura das regiões aguda e região grave, né? Como se fosse ali um meio do caminho. Finalmente, nós temos a voz de peito, que é o que nós chamamos de grave, né? A voz de peito, que posteriormente nós vamos aí falar também quais grupos musculares que ajudam com que a nossa prega vocal produza esses sons mais graves, né? Que fica na extensão da voz de peito, que tem a característica do som mais cheio, o som mais encorpado, que é a voz de cabeça. A vibração, ela não é tão direta quanto a gente vai sentir talvez em alguns lugares da nossa cabeça. Mas, como toda vibração, a voz percorre pelo corpo e tudo vibra junto com essa frequência. Por isso que nós temos as ressonâncias de cabeça na nomenclatura do canto, e a gente vai ouvir a região da cabeça, a região mista ou mix, né? Depende da pessoa que está falando, e a região de peito, tá? Então, é basicamente agudo, médio e grave. Então, nós vamos fazer um exercício para a gente sentir um pouco a ação dos ressoadores, ok? Bom, então, que nem eu falei no outro exercício, quando a gente utiliza o M sem a junção, principalmente com alguma vogal de forma direta, a gente vai conseguir sentir muito melhor a ação dos ressoadores. Essa vai ser a proposta desse exercício. Vamos lá? Ok, espero que vocês tenham sentido. Prestem atenção e façam repetidas vezes, né, esse trecho, para que vocês possam sentir e tomando essa consciência corporal, ok? Nosso próximo exercício vai ser um exercício de projeção, muito importante, né? Principalmente quando a gente está falando aí de soltar a voz e projeção com técnica, né? Não é algo aleatório, um grito, né? É uma projeção com técnica, ok? Então, sempre lembrando, respiração, fiz o aquecimento antes, né? Tem o apoio, tem a respiração e vamos pensar na técnica quando a gente estiver trabalhando a projeção.
último exercício, nós vamos trabalhar o trechinho de uma música como se fosse um vocalize, tá? Uma música do Tom Jobim chamada Fotografia. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e pratiquem bastante esses exercícios, ok? Até a próxima!